Senhoras e senhores, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 19h30 pelo NET TV Canal 4, com o firme propósito de ajudar na popularização da ciência, que é levar temas de interesse da sociedade muito comuns nas universidades. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Acesse lá, Universidade e Comunidade, você verá todos os nossos programas. Esse é o nosso programa de número 10. Que beleza, não? Programa de número 10, que também pode ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê a sua opinião, que ela será de grande relevância para todos nós. Hoje nós recebemos aqui a professora Isabela. Isabela, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pela presença e receberemos para a entrevista da semana a professora Elka. Tudo bem, Elka? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Para nós é um prazer muito grande. Vamos aos nossos destaques da semana. Começamos com a professora Isabela, por favor. Bom, como destaque da semana, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da reforma política, que é algo que está sendo bastante discutido pela mídia, está sendo apresentado. A gente vê uma movimentação de vários grupos da sociedade, buscando essa questão de como reestruturar a forma de participação, né, e a forma de representatividade, né, no Congresso, no Senado, então as nossas representações de uma forma geral. E queria dar um destaque importante para a questão do aumento da participação da mulher, né, na representação aí política do país. Hoje nós já somos 51%, né, de mulheres e, no entanto, nós temos menos de 10% de representação, né, em termos de Câmara, Senado, e acho que é um ponto muito importante a ser discutido e que precisa ser realmente fomentada a participação da mulher nesses espaços. São visões um pouquinho diferentes, né, de mundo, e acho que a questão de gênero é importante que a gente leve em consideração na hora de montar as bancadas, né. Uma outra questão que eu acho bastante importante é a questão do financiamento público das campanhas políticas, né. E existe resistência por alguns setores, mas acho que nessa última eleição ficou muito claro de como é importante nós termos uma independência muito maior da iniciativa privada, né? Porque muitas vezes os candidatos se comprometem com aquelas empresas e isso gera, eu acho, mais problema e mais custo para o país do que, na verdade, uma melhoria em termos políticos. Eu acho que é mais perdas do que ganhos. Com relação à reforma política, o primeiro ponto, na minha concepção, é que o país não crescerá, não se desenvolverá a contento se essa reforma não acontecer. Isso é consenso, pelo que eu pude observar. É um trabalho hercúleo se conseguir fazer com que essa reforma funcione, porque ela poderá trazer alguns dissabores para aqueles que vão votar a própria reforma, né, que estão lá na nossa Câmara dos Deputados. Mas eu citaria dois pontos, alguns pontos que são extremamente relevantes no meu modo de ver. Um já foi citado por ela, pela professora Isabela, que é o financiamento público ou não da campanha. Há quem diga que poderia ser por CPF e não por CNPJ, e dentro de um determinado limite, assim as empresas ficariam fora do processo de financiamento e eu, Josivaldo, por exemplo, poderia ajudar um determinado candidato que eu achasse importante, interessante, que achasse uma pessoa que merece essa ajuda. A outra questão que eu gostaria de colocar é o voto distrital, né? Uma perspectiva de você que está em casa nos assistindo, ter a possibilidade de votar em candidatos na sua região e não no estado como um todo, né? Isso é uma formação, é uma possibilidade que se precisa discutir com muita profundeza, né? Com muita profundidade, né? Com muita profundidade. E eu citaria ainda, para encerrar, a perspectiva de termos ou um referendo, né, para
a análise da reforma ou um plebiscito, né? Isso nós não vamos discutir aqui, porque não é objeto, mas você precisa entender melhor esses dois processos que deverá chegar até todos nós para decidirmos a respeito. Então, há pouco tempo eu ouvi, inclusive, uma análise de um cientista político dizendo que se a gente esperar que ela ocorra inteiramente na Câmara ou no Senado, ela não vai sair do papel, né? Porque nós temos os partidos denominados partidos nanicos, principalmente, que eles não têm nenhum interesse na reforma e muitas pessoas dentro desses partidos acabam se beneficiando com o financiamento desses partidos e vivem às custas disso, né? O que acaba muitas vezes prejudicando mesmo a democracia do país, né? A forma como ela é constituída. Uma democracia com 28 partidos, ela é afuncional, não existe nenhuma perspectiva que esse jogo dê certo, né? Não é possível, né? Não é possível. Tudo bem? O meu destaque da semana vai para, um dos destaques que eu gostaria de dar, vai para uns dados publicados pelo IBGE e pelo IPES essa semana, informando que pela primeira vez em 10 anos acontece uma interrupção na redução do total de miseráveis no país. Nós tínhamos em 2012 o número na ordem de 10 milhões e 80 mil, né? E esse número foi para em 2013 para 10 milhões 450 mil, portanto um aumento de 3,7%. Por que isso aconteceu, né? Algo que já vem sendo comentado aqui por todos nós. Nós vivemos nesse momento no país onde o crescimento está próximo de zero, a inflação está em alta, está se exportando muito pouco, e tudo isso do ponto de vista macroeconômico interfere no processo de distribuição de renda. Nós precisamos, para distribuir renda, construir renda. E isso é importante e uma preocupação enorme para o ano de 2015. Nós temos, sim, um emprego relativamente sólido nesse momento, índices de desemprego relativamente baixos, é um dos últimos bastiões da economia brasileira que ainda permanece com dados saudáveis. Até quando, se nós permanecermos sem crescimento, essa é uma preocupação muito séria para todos nós. Eu entendo um pouco também que nós tivemos um boom de crescimento, né? Num dado momento aí nós tivemos um grande crescimento e faz parte de uma estabilização para um novo crescimento. Vamos entender que é mais um degrau para que a gente consiga subir novamente, né? Eu não tenho, assim, uma visão pessimista da situação que a gente vive. Eu acho que isso faz parte da gente ter um crescimento um pouco mais sólido, né? Você passar por momentos de uma certa estabilização para você voltar a crescer. E esses dados realmente do emprego, eu acho que é algo bastante importante, porque a gente tem países da Europa hoje com índices de 20%, 22% de desemprego, né? 19% na Espanha, se não me engano. E no Brasil nós chegamos agora, conseguimos baixar para 6,8%, sendo que o Nordeste foi o local que teve o maior aumento, né, de postos de trabalho. Então, desses 1,5 milhão de empregos que foram criados, 1 milhão no Nordeste, né? Então, isso é um indicativo de que é uma região que tem conseguido manter o emprego e tem conseguido um desenvolvimento, muitas vezes, maior do que em outras partes do país, né, nesse momento. Tá joia. Tudo bem? Bom, eu tenho mais um destaque da semana, que uma reportagem de Rogério Panian e Reinaldo Turolo Júnior mostrou que o promotor Cássio Concerino recebeu em pleno Fórum Criminal da Barra Funda, isso obviamente foi feito de uma forma acompanhada pela Justiça, um pacote de maconha sintética. Um pacote de maconha sintética foi comprado pela internet e entregue pelo correio. E isso, pasmem, nem pode ser considerado crime, porque maconha sintética não está enquadrada dentro dos processos de legislação, não existe. Então, se pudéssemos chamar de crime perfeito, mas nem isso pode, porque não é crime em tese.
como resolver essa questão onde você tem internet de um lado, né, e a química, né, os avanços tecnológicos do ponto de vista da química, né, do outro, aliados, né, produzindo drogas sintéticas distribuídas pela internet. Né. E o Estado, com a sua burocracia, não consegue fazer um devido enquadramento disso. Né. Isso é muito complicado e muito provavelmente uma solução, uma equação insolúvel, vamos dizer. Uma equação insolúvel. A solução talvez passasse por criminalizar tudo que não está na legislação. Aí, se você for tomar um chazinho, né, entregar para alguém, para o seu vizinho, você é considerado praticando tráfico de entorpecente, porque, afinal de contas, aquilo não estaria, né, um chá que você cria em casa, põe um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Então, é impossível, praticamente, termos este tipo de enquadramento. Enfim, não há e nem seria possível, nem seria desejável, não há como e nem seria desejável monitorar todas as inter-relações entre pessoas na internet. A internet vem mudando o mundo, nós sabemos disso, entendemos que é para o bem, mas tem seus efeitos colaterais, como demonstrado nessa reportagem muito interessante. Ok? Tudo bem? Passemos agora para a nossa entrevista da semana. Hoje nós recebemos aqui a professora Elka Fabri Brogian Ozello. A professora Elka, onde você nasceu, professora? Em Cordeirópolis, aqui do lado. Aqui do lado. Eu achei que você fosse ararense. Não. Eu já estava até com o meu discurso preparado para elogiar, né? Porque seria o nosso primeiro ararense nato, né? Durante o nosso programa. Né? A cidade é tão próxima que dá para... São irmãs? São irmãs. Pois é, muito bem. A professora Elka, ela fez graduação em Física pela Universidade Estadual de Campinas, não é isso? Mestrado em Física pela Universidade de São Paulo, USP de São Carlos, e fez doutorado em Física pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Araras, e coordenadora de gestão do PIBID da UFSCar, que o programa PIBID, o PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, um programa de impacto substancial para o próprio município, né? E a professora Elka vai nos informar o que é o PIBID. Elka, mais uma vez, boa noite, um prazer tê-la aqui. Boa noite, prazer é meu. E o que é o PIBID, Elka? O PIBID é um programa que foi criado pela CAPES, né, que é uma das agências federais de fomento à pesquisa. E esse programa ele tem como objetivo aperfeiçoar e valorizar a formação de professores para a educação básica. Então ele faz isso por meio de bolsas e de verba de custeio que são dadas às instituições, né, que participam do edital e que são contempladas. Isso faz com que os alunos da licenciatura possam ser inseridos nas escolas públicas já no início da sua formação, né? Esse processo até então era feito mais para o final do curso, quando eles chegavam no estágio supervisionado, né? Então, com o PIBID, eles vão para a escola antes, eles passam a ter as vivências da escola, né? E eles vão desenvolver atividades didático-pedagógicas orientados por professores da universidade, que são docentes do curso de licenciatura, né, nos quais eles estão matriculados, e por um professor da escola, que nós chamamos de supervisor, que é quem tem a experiência da escola, né? Professora, quantas escolas hoje estão envolvidas nesse projeto? No PIBID de Araras? De Araras. Bom, no PIBID de Araras, o PIBID em Araras começou no ano de 2010, né? Foi o primeiro ano que nós tivemos PIBID aqui. Em 2010, nós atuávamos só nas escolas municipais e eram 6 escolas. Aí nós ampliamos um pouco em 2011 e hoje nós mais que dobramos o número de 2011. Então, hoje nós estamos em 5 escolas municipais e mais 3 estaduais.
mas a quantidade de alunos e de professores envolvidos é muito maior do que a gente tinha em 2011. Perdão, pode falar. Você tem esses dados de quantos professores, Isso. quantos alunos? Sim. Só para a gente fazer uma comparação, né? Pois em não. 2010, nós começamos com 6 professores da universidade envolvidos, eram 24 bolsas, então eram 24 licenciando, atuando nessas 6 escolas com 6 professores de educação básica do município, né? Em 2011 a gente aumentou um pouquinho isso, então nós passamos para... não, desculpa, nós éramos em 3 em 2009, né? 3 supervisores em 3 escolas e passamos para 6 em 2011. Então, de 2011 a 2013, foi a duração desse segundo edital, nós fechamos com 6 escolas municipais, 6 supervisores, que eram professores de educação básica, 6 professores da UFSCar envolvidos e 42 bolsas para licenciando. Agora, em 2014, nós iniciamos um novo projeto e essas bolsas de 42, elas passaram para 113. 113 bolsas? Então, são 113 alunos das licenciaturas que estão agora atuando nas escolas. São 21 professores de educação básica nessas 8 escolas. E são 9 professores da universidade. Você poderia nos dizer, Elka, qual o valor dessas bolsas? Poderia. Bom, nós temos as bolsas para os docentes da universidade de R$ 1.400. As bolsas dos supervisores da educação básica, R$ 765 e dos bolsistas, R$ 400. Uma bela de uma grana para quem está fazendo a licenciatura, que você recebe ensino gratuito dentro da universidade de qualidade e ainda recebe uma bolsa para participar de um programa desse, onde você vai sendo inserido gradativamente neste universo que vai ser o seu trabalho no futuro. Quantas horas ele se dedica a esse programa? 12 horas semanais. E voltando ainda na questão financeira, né, se a gente for computar o que a CAPES paga em bolsas e material de custeio para essas atividades serem desenvolvidas na escola, isso só para Araras, para o PIBID de Araras, representa quase R$ 1 milhão por ano. Barbaridade. Sim. Como o nosso projeto tem duração, esse projeto aprovado agora tem duração de 4 anos, significa que vai ser injetado no nosso centro aproximadamente R$ 4 milhões ao final do programa. Muito bom. É um valor significativo. Bastante significativo. É uma transformação silenciosa para o bem, como se diz, né? Muito bem. Eu acho que isso encaixa muito na questão da valorização do professor, né? Que é algo que a gente sempre discutia e pedia, porque acompanhando o PIBID um pouco mais de perto, a gente vê que além da formação dos alunos, a gente tem a formação dos professores em serviço. Tanto dos professores da universidade, né, que acabam se envolvendo mais com as escolas, como dos professores que estão atuando. Você tem alguns resultados, algumas pesquisas? Como que os professores das escolas têm reagido a esse projeto? Nós ainda não temos resultados de pesquisa, né? Então, as pesquisas sobre o PIBID dentro da UFSCar, elas estão sendo feitas agora, né? Então, por alunos que fazem iniciação científica, mestrado, doutorado. Mas a gente já consegue sentir, né, as diferenças. Uma delas, que a gente já tinha antes, né, desde 2009, é que muitos professores da educação básica que participaram como supervisores acabaram entrando no mestrado profissional. Né? Antes não tinham perspectiva nenhuma de voltar a estudar e com o PIBID, então o PIBID proporcionou um acesso maior à universidade. Né? Porque a intenção do PIBID é a gente fazer uma parceria com a escola. Não é simplesmente a gente ir lá e coletar dados ou usar a escola para dar formação para os nossos alunos, mas sim fazer essa parceria. Então tem que beneficiar tanto a universidade quanto a escola e os professores que estão na escola. Então, com esse acesso facilitado à universidade, eles passaram a voltar para o estudo, então fazer os cursos de mestrado, curso de doutorado, e nós temos também dentro da UFSCar as CIEPs. Né? Então, as ACIEPs, que são esses cursos de extensão, que são voltados tanto para os nossos alunos quanto para o público externo, estão também absorvendo muitos professores de educação básica. Então, você está dizendo que, a partir do PIBID,
os professores das escolas públicas, estaduais e municipais, passaram a se interessar um pouco mais em continuar os estudos, fazer um tipo de aperfeiçoamento, seja ele nível de mestrado, seja nível de especialização mesmo. Estar dentro da universidade, né? Voltar para dentro da universidade. Porque isso favoreceu a quebra do mito da universidade, né? Então, antes o professor da educação básica, ele estava muito distante da universidade. Então, hoje, ele tendo mais acesso, interagindo mais com os professores de lá, ele vê a possibilidade de fazer parcerias e de melhorar a formação dele, ao mesmo tempo que ele ajuda a formar os professores novos, né? Os alunos que vão ser os futuros professores. O que a gente tem visto, assim, também em termos de pesquisa, é que parece que o PIBID tem trazido um impacto muito maior nas escolas do que necessariamente as pesquisas que são feitas ou os acompanhamentos de grupos dentro das escolas, né? E acho importante a gente dizer que eu não me lembro, e gostaria que se a professora lembrasse, de um programa semelhante, entendeu? De investimento realmente nas licenciaturas. Eu acho que é pioneiro isso no Brasil, inédito, né? Realmente é inédito. As licenciaturas, elas estavam um pouco esquecidas, né? Então, com a criação de novos cursos de licenciatura, como foi o nosso caso dentro do Reúne, também apareceu a necessidade de dar suporte para esses cursos que estavam sendo montados e de dar suporte para os alunos que estavam ingressando, que era para não haver desistência, né? Porque o índice de evasão que a gente tinha antes em curso de licenciatura era muito grande. Porque quem queria fazer licenciatura quando não era valorizado, né? Claro. Depois de formado não tinha valorização. Então, com esse programa, nós começamos a ter, então, uma valorização dos professores que já são formados e que já atuam nas escolas. E com isso, os alunos das licenciaturas começaram a ver perspectiva na carreira, né? Eu acho que uma outra vantagem do PIBID, né, que nós percebemos aqui nos nossos cursos, é que em 2009, quando o curso começou, e nós ainda não tínhamos PIBID aqui em Araras, a evasão foi muito grande. Em 2010, quando o PIBID começou a funcionar, e em 2011, quando nós ampliamos o número de bolsas, a evasão diminuiu, porque os alunos tinham como se manter na universidade. Então, além de ser um programa que coloca o aluno já na área dele, ele já vai conhecer a realidade futura, né, do futuro emprego que ele vai ter, ele consegue se manter com isso. Então, ele não é obrigado a sair e trabalhar numa outra área para conseguir se manter na universidade. Ele consegue estar na mesma área que ele vai atuar depois. Então, isso incentiva muito o aluno a continuar na licenciatura. Claro. O aluno que participa do projeto, ele faz o quê? Ele vai para a escola e, ao chegar lá, ele dá aula? O que ele faz necessariamente? Ele não vai para a escola para substituir o professor. Claro. Né? Ele vai para a escola para acompanhar o professor e para desenvolver atividades de acordo com as demandas de cada escola. Então, dentro do PIBID, nós temos um projeto geral, que é o projeto da UFSCar, e subprojetos que são pendurados nesse projeto geral. E os subprojetos, eles são de áreas específicas. Então, aqui em Araras, nós temos um subprojeto de biologia, um de química, um de física e um subprojeto interdisciplinar que agrega as 3 áreas. Que é de ciências para o ensino fundamental, é isso? Isso. Até o ano passado ele era chamado de ciências, né, projeto de ciências, e a partir desse ano ele passou a ser chamado interdisciplinar, física, química e biologia. Certo. O projeto interdisciplinar trabalha no ensino fundamental. Então, o interdisciplinar está em 5 escolas municipais e no ensino fundamental de uma escola estadual. Os específicos atuam no ensino médio. Então, eles estão divididos entre essas 3 escolas estaduais. Todas as reuniões de grupo, todas as atividades são decididas pelo grupo, por exemplo, as atividades de biologia. Então, o supervisor da escola, né, o professor da educação básica, que faz parte desse subprojeto,
se reúne com o professor da universidade, que é da área de biologia, e com o seu grupo de alunos. Esse grupo vai estudar quais são as demandas dentro da escola, na área de biologia e em áreas interdisciplinares também. Então, tem atuação conjunta dos subprojetos independentes. E são definidas atividades que vão ser feitas ou em sala de aula ou fora da sala de aula. Entendi. E essas atividades, elas compreendem desde preparar material didático, quando é solicitado por algum professor, até fazer uma feira de ciências, atividades diversas que cada escola escolhe quais serão as suas. Muitas vezes o professor quer dar uma aula experimental, por exemplo, né, e falta um apoio dentro da escola, né? Isso a gente percebe. E os alunos podem fazer esse papel de auxiliar de laboratório, ajudando o professor nessas atividades? Podem e devem fazer, né? Inclusive, os recursos que nós temos, né, que a CAPES destina a material de custeio, é exatamente para cumprir esse tipo de atividade. Então, nas escolas que nós atuamos, muitas delas não têm laboratório. Então, é difícil para o professor falar de alguns conteúdos sem fazer uma atividade experimental. Os alunos do PIBID podem preparar essa atividade experimental, né, solicitada pelo professor, podem comprar material, e esses materiais, alguns materiais como vidraria de laboratório, e que podem ser usados mais de uma vez, acabam ficando na escola, né? Então, isso acaba também equipando a escola para fazer novos experimentos com outros professores. Claro. Do ponto de vista de pesquisa, você falou que nós estamos começando, né? Sim. Quais são o que está sendo proposto, o que está sendo pesquisado nesse momento, nesse projeto? Eu ainda não tenho informação disso, né? Nós temos uma comissão, então o PIBID, todas as decisões dentro do PIBID da UFSCar hoje são tomadas por uma comissão, né? A CPA. E essa comissão, ela é formada por professores da universidade, por professores da educação básica e por alunos. E nós temos representantes, então, dos diferentes campi que compõem a UFSCar. Nós recebemos, até agora, se eu não me engano, 3 projetos, um projeto de doutorado e 2 projetos de iniciação científica que pretendem pesquisar o PIBID. Mas como esses projetos são enviados para assessores externos à comissão, e nós recebemos só um parecer, eu não tenho detalhes dos projetos. Entendi. Eu, como sou parecerista, não especificamente nesse caso, estou com um calhamaço lá para eu dar parecer, eu estou lembrando à medida em que você fala do que eu tenho que fazer. Provavelmente quem está avaliando esses deve estar pensando a mesma coisa. Muito bem. Professora, suas considerações finais a respeito da sua entrevista, por favor. Sim, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de vir aqui falar de um programa que eu considero muito importante hoje para os cursos de licenciatura, né? Graças a esse programa nós temos alunos que no início até pensavam em desistir do curso, mas que resolveram continuar e que hoje têm a intenção de ser professores. Temos alunos que já participaram do PIBID, que já estão formados, né, e que estão atuando nas escolas de educação básica. Então, a relevância do projeto, do curso, é muito grande, né, do programa. E eu gostaria também de aproveitar para agradecer todo o apoio que a direção do campus tem dado, né, para o programa dentro do CCA. Nós dependemos de espaço físico, né, e isso a gente sabe que é muito difícil de se conseguir dentro de qualquer instituição. E hoje nós temos a nossa sala do PIBID, né? E agora estamos terminando o nosso laboratório LIF, que vai não só abrigar o PIBID, mas também como todos os outros programas relacionados à formação de professores. Então, isso só é possível porque a direção se sensibilizou, né? E ajudou abraçou a causa. Abraçou a causa e ajudou a dar sustentação para esses cursos. Muito bem. Eu que estou lá dentro da universidade já conhecia a importância desse projeto. Para você que está em casa, deve ter descoberto também junto comigo algumas outras curiosidades
que eu gostaria de frisar aqui em função das suas palavras. Relevância desse projeto para o município e para aqueles que participam dele, principalmente na formação desse universo de pessoas que é tão importante para o crescimento do país, que foi o que nós abrimos a nossa discussão aqui. Pode ter certeza que a direção vai continuar abraçando a causa. Elka, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui, boa noite. Obrigada, boa noite. Isabela, boa noite mais uma vez, foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, boa noite a todos, a todas e até a próxima. E assim terminamos mais um Universidade e Comunidade. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 19h30. Tchau.